neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Entrou a filha da mesma Herodias e dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina: pede-me o que quiseres, e eu tu darei. Noite e dia. Noite e dia, anjos velam sobre mim, Senhor. Noite e dia, anjos guardam-me do mal. Quando a sombra vem à terra, anjos velam sobre mim, Senhor. Dá-me, ó Deus, descanso e paz, com teus anjos ao redor. Noite e dia, anjos velam sobre mim, Senhor. Noite e dia, anjos guardam-me do mal. Bem cedinho ao levantar, anjos velam sobre mim, Senhor. Minhas mãos levanto aos céus numa prece de louvor. Noite e dia, anjos velam sobre mim, Senhor. Noite e dia, anjos guardam-me do mal. Noite e dia, anjos velam sobre mim, Senhor. Noite e dia, anjos velam sobre mim. Anjos velam sobre mim. O Senhor vos abençoe, ouvintes, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ter uma análise nesse instante que cremos nós será de profundo aproveitamento para todos quantos juntos conosco querem aprender mais da palavra de Deus, mais do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos explorar a morte de João Batista. Os homens que trabalham na medicina legal, eles sofrem muito. A polícia que trata de assunto de pessoas que morrem assassinadas, muitas vezes tem que buscar cadáveres que já estão em decomposição e até mesmo tirarem da sepultura para descobrirem a causa-morte e documentarem a coisa
por fim, saber praticar a justiça. Muito bem, nós vamos procurar a causa-morte de João Batista. Não temos o lugar que ele está sepultado, não vamos ter que desenterrá-lo fisicamente falando, mas em São Marcos, capítulo 6, a partir do verso 14, São Marcos, capítulo 6, a partir do verso 14, nós encontramos a causa-morte de João Batista. Está escrito assim: e ouviu isto o rei Herodes, ouviu o que Jesus estava fazendo, se tornara notório, porque o nome de Jesus estava de muita fama. Então Herodes disse: João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias. E diziam outros: é um profeta, ou um como dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: este é João, que mandei degolar, ressuscitou dos mortos. Porquanto mesmo Herodes mandara prender a João, encerrá-lo maniatado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Então nós já estamos descobrindo o por causa, não é? Por causa da mulher. Vocês vão grifando isto, né? Por causa da mulher. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Profeta de Deus, quando encontrava com o governador, com o rei Herodes, ele falava diferente dos demais pregadores. Ele implicava com o pecado do rei, não é? E Herodias, por sua vez, o espiava e queria matá-lo, mas não podia. O espiava não para cobiçá-lo, mas com ódio, né? Não com amor, mas com ódio, característica própria desta mulher e daquela por quem ela é tipificada. Porque Herodes temia a João. Vejam só, Herodes temia a João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas, atendendo-o, e de boa mente o ouvia. E chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes, e tribunos, e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias, naturalmente era uma moça entre 17 e 18 anos, não é? E dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina: pede o que quiseres, e eu tu darei. E jurou-lhe, dizendo: tudo o que me pedires, te darei, até a metade do meu reino. Veja só, até a metade do meu reino. O homem tinha agradado mesmo da moça, não é? Agora vocês entendem em que sentido ele tinha se agradado dela. E saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Veja a quem ela foi tomar o conselho. De sua mãe, é claro. Tal mãe, tal filha. E ela disse, a mãe velha respondeu: a cabeça de João Batista. Que pedido, hein? Sábio. E entrando logo apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista.
E o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o rei o executor, mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João. E ele foi e degolou-o na prisão. E trouxe a cabeça num prato e deu-a à menina. E a menina a deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isto, foram, tomaram seu corpo e o puseram num sepulcro. Ouvintes, aqui está a causa da morte de João Batista. Porque ele condenou o pecado do rei que estava casado com sua cunhada. Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E aquela mulher tomou um ódio terrível de João, porque ela feriu o seu pecado. A sua condição social, moral, ficou ferida por um homem do campo, por um louco, mas por certo que tinha uma palavra que deixava as pessoas inquietas, porque eles dizem, é um louco que está falando, mas ficam inquietos. Ora, eu quando ouço um louco falando ali na rua, aquilo não me incomoda. Eu não tenho nada que temer uma pessoa débil que vai conversando ali na rua, ele pode falar o que quiser, de quem quer que seja, de mim mesmo. É um louco, não é? Mas por que ficam tão inquietos? Por que ficam tão perturbados? E por que se enchem de ódio? Por que se estão esperando uma ocasião favorável? E chegando uma ocasião favorável, favorável a quê? E para quê? Favorável para que ela mostrasse o que estava no seu coração contra o profeta de Deus. Favorável para mostrar que tipo de conselho ela daria para sua filha, que representa, por sua vez, aquele sistema que já aprendemos em outros programas atrás. Sabemos que a Bíblia nos apresenta a mulher como um tipo da igreja. E aquela filha de Herodias estava tomando conselho com sua mãe quando teve a promessa do rei de lhe ofertar, de lhe dar até a metade do reino, naturalmente em troca de alguma coisa, não é? Mas ela foi pedir conselho de sua mãe. Agora, sua mãe não podia dar um conselho diferente daquele conselho que uma mulher impiedosa, vaidosa, cujo coração está cheio de ódio, de pecado, de adultério. Ela não podia dar um conselho bom para sua filha. Essa mãe que está aí vestida e andando segundo o mundo, ela não pode dar um bom conselho para suas filhas. Não, o seu próprio porte, sua própria maneira de agir já é um conselho, é uma forma para o caráter de sua filha. E assim também é a igreja. Não tenham dúvida disto. Não estamos dizendo qual é a igreja. Mas quando se fala a igreja não é um título, não é uma denominação. A igreja não é uma casa, ainda que seja de ouro, um templo, uma catedral. A igreja somos nós. A igreja somos nós que congregamos como filhos de Deus, como separados por Deus para este fim, não é? Então, a Bíblia diz: o justo não anda segundo o conselho dos ímpios. Caso contrário, ele seria também um ímpio, um impiedoso. Ele andaria de acordo com os ímpios.
Pelos seus frutos os conhecereis. Pelo fruto que a árvore produz, a gente conhece a espécie da semente. Então a filha de Herodias foi tomar conselho com sua mãe, diz a Bíblia. Que pedirei? E ela disse, a cabeça de João Batista. Para que você pedir a metade do reino? Tudo isso já é nosso. Nós estamos casados, eu já estou casada com ele ilicitamente. Agora ele vai tirar um partidozinho com você também. Então tudo é nosso mesmo. Esse mundo está na nossa mão. Estamos com os maiores patrimônios na mão. Para que pedirmos mais? Nós já estamos mandando. Então manda trancar a boca desse que está condenando o nosso pecado. Vamos usar desta oportunidade favorável para isto. Foi o conselho sábio de Herodias. Foi o conselho sábio de uma mulher adúltera. Quer dizer, o conselho astuto. Sábio segundo o mundo. Sábio segundo a impiedade. Pedir a cabeça daquele que ferira o seu pecado. Mas, por outro lado, amados, nós encontramos que o corpo de Cristo pede a cabeça também. A esposa de Cristo pede a cabeça. Faz questão de ter uma cabeça. E essa cabeça é Cristo. Nós não sabemos para que Herodias quis a cabeça de João num prato. Não sei para quê. Mas uma coisa nós sabemos. Que a igreja noiva sabe por que ela quer Cristo por sua cabeça. É porque ela é seu corpo. Ela não pode andar sem sua cabeça. Como a genuína esposa quer seu marido, não para ser um mandado por ela. As Escrituras não lhe dão base para isso. A verdadeira esposa quer um esposo para ser sua cabeça. A Bíblia diz que o marido é a cabeça da mulher. Por isso, quando a mulher corta o seu cabelo, ela desonra a sua cabeça, que é seu marido. E se o marido consente isto, então ele desonra Cristo, porque Cristo é a sua cabeça. Agora, isto é Bíblia, é a palavra de Deus. Na verdade, temos os intérpretes, os conselheiros de espíritos herodianos, herodianas. Mas vejam só, que eles não podem dar conselhos diferentes ao conselho de Herodias. Por quê? Tendo comichão nos ouvidos, disse São Paulo, amontoariam doutores para si, o que quer dizer ensinadores, doutrinadores, mestres religiosos. Amontoariam doutores para si, conforme as suas próprias concupiscências, conforme a malícia de seus corações, conforme o desejo de seus corações, de andarem livres, se vestindo e se portando como bem entendem. Mas aqueles que querem ter Cristo como sua cabeça, aqueles que querem a cabeça de Cristo, a mente de Cristo, o domínio de Cristo, então se rege pelo conselho de Deus. Paulo, despedindo da igreja que estava em Éfeso, disse: não vos deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Agora veja qual foi o conselho que Paulo deu para as mulheres e para os homens na carta aos Efésios. Veja o conselho que ele deu para os casais. Veja o que ele falou em relação ao homem que mentia, mas se converteu, não mente mais. O que roubava, não roube mais. Veja como ele ordena na carta aos Efésios que devemos aborrecer, condenar as obras infrutuosas das trevas. Veja como ele diz que não devemos nos embriagar com vinho, mas antes enchermos-nos do Espírito Santo.
Veja o conselho de Deus nas Escrituras e veja o conselho que o mundo está dando. Veja o conselho que Herodias está dando. Veja a doutrina dela e veja as suas mulheres como estão. E veja os seus homens como estão. Vejam se eles querem Cristo como sua cabeça. Eu não sei por que nem para que Herodias quis a cabeça de João, mas sei porque a igreja verdadeira quer a cabeça de Cristo. Em si, no seu corpo, porque o corpo não pode se reger sem a cabeça. Aquela mulher estava sem cabeça. Ela havia se pervertido, ela havia se corrompido, ela havia se divorciado, ela tinha marido vivo e houvera se casado com outro. E em Romanos 7 diz que a mulher que tem marido vivo e se casa com outro, não há outra marca para ela senão adúltera. Portanto, ela era uma adúltera. Não importa quantos homens tentem oficializar isto, mas Jesus só permitiu o divórcio em caso de prostituição. Ele disse em São Mateus 19, em outras referências, que se um homem repudia uma mulher, divorcia de uma mulher, seja porque for incompatibilidade de gênero ou que for, tudo isso é porque não tem Deus, é porque foram casamentos realizados sem Deus. Jesus disse que aquele homem se casa com outra, se aquela mulher se casa com outro, ambos cometem adultério. Agora, essa é a Bíblia. Vamos pôr João Batista para falar para nós nesses dias? Será que a Herodias do século não iria pedir a sua cabeça do mesmo jeitinho de então? Com suas filhas? Podem elas gostarem do profeta desta era? Eu pergunto, Herodias amava o mensageiro de Deus naquele dia? Podia ela falar bem dele? Não. Mas a noiva de Cristo, a esposa de Cristo, como uma verdadeira esposa, faz questão de estar sob o domínio de seu marido. Faz questão de ter por cabeça a Cristo, a mente de Cristo, que a rege, que a domina pela palavra de Deus. Agora que estamos chegando ao final de tudo, de todas as coisas virem à luz, de quem é sujo ser mais sujo ainda, do pecado ser oficializado, naturalizado cada vez mais, e quem é imundo se faz mais imundo, mas também é tempo de quem é santo ser mais santo ainda, de quem é dominado por Deus ser mais dominado por Deus, ter a plenitude, porque aquele que tem ser-lhe é dado, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Isso é o que acontece nesse momento. Isso acontece nesse instante em que estou vos falando, neste presente momento. Agora veja onde você está. Procure a si mesmo numa análise introspectiva. Quem é sua cabeça? Quem lhe domina? Qual é a mensagem a qual você ama? É aquela que exorta, que corrige, que fere os seus sentimentos? A sua condição pecaminosa? Ou é aquela estrada larga, aqueles que dizem que tudo vai bem para você e lhe oferecendo bênçãos sem que você se converta primeiro, sem que você se vista primeiro, sem que você se revista do Espírito Santo? Não há bênção, ouvintes, não há bênção para essa terra mais, é juízo para essa terra. A bênção que há é o Espírito Santo na igreja, na verdadeira igreja, levando-a no arrebatamento. Herodes pôs Herodias ilicitamente lá em cima, mas Deus põe a sua esposa licitamente pelo seu poder nas bodas do Cordeiro, dentro em breve. O Senhor vos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente amiga, gente preciosa, por ter parado para ouvir este programa Fé para Vencer. Não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Hoje, sexta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grandioso culto de bênção
ali na igreja, no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. É hoje às 19 horas. Leve sua família, culto de estudo e ensino da palavra de Deus. São bênçãos de Deus derramadas para nós, ali na igreja, Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Ali no Novo Gama, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal, viu? Hoje às 19 horas. Não percam. Você pode acessar nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Também os programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Acesse lá no seu computador, no seu telefone, seu celular, Tabernáculo da Fé Brasília, tabernaculodafebrasilia.org.br. Ali você acessa a nossa página. Ali nós transmitimos todos os nossos cultos, nossas programações. O dia todo tem bênção para você ali, viu? Acesse e seja abençoado. Não desligue o seu rádio, ainda teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, A palavra ele pregou, com fidelidade. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Foi criado por Deus, por isso sou feliz. Como a flor do jardim também responde assim. Como os pássaros cantam, entoando amor, todo ser que respira também deve louvor. Olha, vê como é lindo o mar infindo, é criação de Deus. Veja quanta beleza
a natureza diz que é também feliz, porque provém de Deus. Como o rio que corre com destino ao mar, e o verde das matas que abrigo animais, e a pedra que é dura ajuda a construção. Fica igual como a areia, a terra e o barro na mesma função. Olha, vê como é lindo o mar infindo, é criação de Deus. Veja quanta beleza Deus na nobreza fez, tudo em prol dos seus. Ouça que a natureza diz que é também feliz, porque provém de Deus. Ouça que a natureza diz que é também feliz, porque provém de Deus. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Isto é o que o Senhor Jesus diz que Ele é na carta a Laodiceia, a 7ª carta, à igreja de Laodiceia, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, o princípio da criação de Deus. Porém, estas palavras não significam o que nós sempre temos pensado de acordo com o que temos ouvido. Tomando estas palavras assim como soam, elas nos dão a ideia de que Jesus foi a primeira criação de Deus, e assim dando a entender que Ele foi algo menos que a deidade ou o próprio Deus. Logo, essa primeira criação criou todo o universo e tudo o que este contém. Dá uma ideia que o Pai criou o Filho e depois o Filho criou todas as coisas. Mas isto não é certo. Vocês sabem que isto não combina com o resto da Bíblia. As palavras são: Ele é originador ou autor da criação de Deus. A Bíblia mostra que Ele é o autor da criação de Deus. Agora sabemos já, por certo, que Jesus é Deus. Note isso, Deus mesmo. Ele não é nenhuma segunda pessoa. Ele teria que ser criado então para isso. Ele é o Criador. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. São João capítulo 1, versículo 3. No princípio criou Deus os céus e a terra, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar
e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Êxodo, capítulo 20, versículo 11. Vejamos, ouvintes, não há dúvida nenhuma de que Ele é o Criador. Ele foi o Criador de uma criação física completa. Quando Ele estava aqui na Terra, encarnado, comendo, dormindo, depois de nascer numa fétida estrebaria, crescer, chorar, depois de tudo isto, Ele demonstrou poder sobre a natureza, poder sobre o pecado, poder sobre os demônios, poder sobre as enfermidades. Toda a plenitude da divindade habitou nele corporalmente. Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Isto quer dizer, tu és meu filho amado, em quem tenho prazer de habitar. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Então é o Criador. Ele não era nada mais nem nada menos do que o próprio Deus encarnado. Emmanuel, Deus conosco. Agora notemos, Ele foi o Criador de uma criação física completa. E tudo que é matéria, tudo que é físico, tudo que você pode ver, tudo que você pode apalpar, sentir, foi criado por Ele, por Jesus Cristo. Foi criado por Deus. Certamente nós devemos entender agora o significado deste princípio da criação de Deus em Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Pois é Ele próprio, Jesus, se identificando como princípio da criação de Deus. Ao ter qualquer outra interpretação, significaria que Deus criou a Deus. Como poderia Deus ser criado quando Ele mesmo é o Criador? Quando que o Filho nasceu? Se Ele é desde antes da fundação do mundo. Ele teve uma mãe lá na eternidade? Onde está essa doutrina das três pessoas distintas dentro da Bíblia? Não cabe. Isso prova perfeitamente que Pai, Filho e Espírito Santo são apenas manifestações de Deus ao mundo, ao homem. Pai, Criador, Filho, Salvador, Espírito Santo, Consolador. Pai sobre nós, Filho conosco, Espírito Santo em nós. Há alguma heresia nisto? Onde estou fora da palavra? Como poderia Deus ser criado quando Ele mesmo é o Criador? Quando foi que o Filho nasceu? Amados, aqui está a coisa tremenda da necessidade de um profeta. Laodiceia diz que é rica. Rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Apocalipse 3, versículo 17. Ele está em meio da sua igreja. E enquanto ele está aqui nesta última era, Laodiceia, estamos nos referindo ao que está escrito, ele está nos revelando sua gloriosa pessoa. Ele diz de si mesmo que é o autor da criação de Deus. Esta é outra criação. Ele está se referindo a um princípio de outra criação. Não que ele tenha sido criado como Deus. Isso tem que ver diretamente com sua igreja, que é seu corpo. Então ele é o princípio dessa criação de Deus. Ele é o princípio, ele não é a criação de Deus. Ele é o princípio da criação de Deus, dessa criação de Deus, que é o seu corpo, a igreja.
Essa é uma designação especial de si mesmo, pois se trata de um corpo do qual ele é a cabeça. A cabeça é o princípio ali, então. A cabeça é que rege esse corpo. Ele é o criador dessa igreja. O esposo celestial criou sua própria noiva, gerou sua própria noiva pela sua própria palavra. Como o Espírito de Deus desceu e criou na Virgem Maria as células das quais nasceu seu corpo, para ser uma manifestação humana, então se nasceu teria que ser filho. Eu quero repetir isso. Ele criou as próprias células para aquele corpo no ventre de Maria. Não era suficiente que o Espírito Santo simplesmente desse vida a uma pequena célula humana suprida por Maria. Não. Isto seria o homem pecaminoso produzindo um corpo. Isso não haveria produzido o último Adão. Mas dele foi dito: corpo me preparaste. Ali estava o corpo humano de Deus, o Emanuel, Deus conosco. Na manifestação humana ele só poderia vir como filho, porque ele teria que nascer de mulher. Isto é certo, perfeitamente correto, mas é uma manifestação de Deus. Não é um segundo Deus, não é uma segunda pessoa, mas é o próprio Deus, o Pai que está em mim é quem faz as obras. Quem vê a mim vê o Pai. Não me tendes visto, Felipe? E o Filho, unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Eu e o Pai somos um. Se vocês são crentes, vocês crerão na palavra de Deus nesta hora e deixarão estas coisas de lado e olharão para o Pai e verão o Pai no Filho em Jesus Cristo, porque quem tem o Filho tem o Pai. Quem tem o Pai tem o Filho. Quem tem o Filho tem o Espírito Santo, mas não tem três pessoas em si, tem um só Deus em si. Aleluia. Guardemos isto. Corpo me preparaste. Deus estava providenciando, não Maria, com nenhum concurso humano, senão apenas como uma incubadora humana. Deus pôde se servir dela, e oxalá que ele pudesse se servir da igreja hoje, da mesma maneira que ele se serviu de Maria, para gerar nela, deixá-la grávida da palavra, gerar o filho nela. Então não foi Maria. Maria não tinha nada a ver com aquilo. Ela não estava orando, nem gritando, nem gesticulando para aquilo. Quando o anjo lhe apareceu, não há nenhum concurso dela senão ser uma incubadora humana. Isso é maravilhoso. Oxalá, minha irmã, meu irmão, que no seu ventre, no qual o livro, a palavra é amarga, possa estar sendo gerado o Filho de Deus, ou que esse estado de gestação esteja bastante adiantado, já na hora de dar à luz a este filho. Esse filho vai aparecer logo, mas como a mulher sente dores de parto, a igreja deve estar sentindo essas dores, se é que de fato o que está nela gerado é do Espírito Santo. Não credos, não dogmas, não interpretações, por mais belas que sejam. Me sinto seguro no que falo, pois estou baseado exclusivamente no que o Espírito usa, é a palavra de Deus. Então Maria foi a incubadora humana, e ela reteve aquele menino santo e trouxe à luz. Ó igreja, se isso caiasse em você nesta hora. Era um Deus homem, era o Filho de Deus, ele era a nova criação. Homem e Deus se encontraram e se ajuntaram
ele foi o primeiro ser desta nova criação, desse corpo do qual ele é a cabeça, a igreja. Ele encabeça essa nova raça. Quiseram fazer uma super raça no mundo, mas não conseguiram e jamais conseguirão, porque a sífilis não deixa, o pecado não deixa, a destruição não deixa, a perversão não deixa, o cigarro não deixa, o álcool não deixa. Mas ele tem encabeçado essa nova raça, uma super raça, às vezes de homens e de mulheres raquíticos, definhados, paupérrimos, esqueléticos, mas ali está uma nova raça no espírito, que diz não a Satanás e sim a Deus, que diz como Maria, cumpra em mim segundo a tua palavra. E diz como a viúva, paupérrima e esquelética, que procede como ela, quando Elias, o profeta, bateu na sua porta, obedecer. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a preeminência. Paulo disse isso na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Oh, que nova criatura, que nova criação! Ele é o princípio dessa nova criação. Sem que ele viesse, jamais haveria essa nova criação. Jamais esse corpo teria essa cabeça. Aqui, ouvintes, nós podemos ver que, embora o homem seja a velha ordem ou criação, agora em união com Cristo, tem chegado a ser a nova criação de Deus. Necessário vos é nascer de novo. Não é necessário você entrar numa organização religiosa. É necessário você nascer de novo, numa boa organização, e melhor do que aquela, não existia. Nicodemos já estava, mas no entanto precisava nascer de novo. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Onde está escrito isto? Em Efésios capítulo 2, versículo 10. Nova criatura, novo caráter. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios, capítulo 4, versículo 24. Notemos, amados, que esta nova criação não é a criação velha, reformada, reformar sistemas humanos. Se assim fosse, então não se poderia dizer que é nova criação. Nunca, nunca. É exatamente o que diz ser nova criação. É outra criação, distinta da velha. Nasceu de novo. Deus precisa te criar na palavra, te alimentar na palavra, te dar crescimento na palavra, te nutrir na palavra, te instruir na palavra, te vestir na palavra. Você precisa olhar de acordo com a palavra, pensar de acordo com a palavra, porque somente através desta palavra ele forma essa nova criação. E somente essa nova criação pode esperar pelo milênio, porque antes de ocupar a terra agora, pura, purificada, ele purifica o seu povo. Ele prepara a sua noiva para habitar nessa terra. Logo ele virá fazer uma nova criação,
material, física. O mundo será novamente o Éden, sem nenhum espinho, sem nenhum cardo, sem nenhum pecado, sem nenhuma prostituição, sem nenhum cigarro aceso ali entre os dedos de uma mulher, com unhas pintadas, sem nenhum cigarro ali entre os dedos de um homem, sem nenhum cachimbo de lado, um homem soltando fumaça como se fosse um chaminé. Não! E demais coisas, piores ainda, sem nenhuma religião organizada por homens, porque o grande templo é ele próprio. Oh, isso é o milênio. Isso é o milênio. Deixemos que a palavra nos gere de novo. Sejamos gerados pela palavra de Deus. Vamos nascer de novo pela mensagem que Ele tem nos enviado nesta era, que é esta que você está ouvindo. Deus os abençoe, ouvintes, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, preciosa gente querida que parou para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Deus os abençoe. Convidamos a você e sua família para estar conosco hoje à noite, hoje sexta-feira, nosso grande culto abençoado, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Teremos ali em nossa igreja, lá no Novo Gama, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Hoje, sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Não perca, são bênçãos de Deus para você. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Nossa página transmite todos os nossos cultos. Acesse aí nossa página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Transmite o dia todo bênçãos, cultos, louvores, palavras de ajuda para você, viu? Deus os abençoe. E nossa igreja ali em Taguatinga Norte está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Nossos cultos ali em Taguatinga Norte são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados, amanhã sábado, às 18 horas. Amanhã, portanto, às 18 horas, teremos aquele grandioso culto em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, no subsolo do edifício Praia Mar. Participem de nossas reuniões. Deus tem uma bênção especial para você. Nós oferecemos gratuitamente para você a literatura De Volta à Palavra Original, que muito te ajudará no conhecimento da fé cristã. Deus te abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta mesma emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Pode um homem
luz pra qual o sol é trevas, quem te pode contemplar? Nossos olhos nus humanos não te podem encarar. Fogo em cima da Arca Santa, sarça ardente no Sinai, são figuras só da glória do Senhor eterno, Pai. Nunca me deixes esquecer do teu amor, Jesus. Antes que eu possa engrandecer, leva-me até a cruz. Quero estar pronto a caminhar para chegar à tua cruz. Guia meus passos em tua luz, ao Calvário me conduz. Quero estar pronto a carregar a minha cruz, Senhor. Meu cálice quero esvaziar pela gratidão e amor. Quero estar pronto a caminhar para chegar à tua cruz. Guia meus passos em tua luz, ao Calvário me conduz. Ao Calvário